Glória a Jesus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Agradeço a Deus nesta noite pela oportunidade que me concede de estar reunidos mais uma vez com os irmãos, para junto nós adorarmos o nome do Senhor e também aprender da sua palavra. Apenas um aviso: os irmãos que não tomaram Santa Ceia hoje, podem se dirigir lá para cima que vocês estarão tomando a sua Santa Ceia. Amém. Convido a todos a ficar de pé, nós estaremos lendo um texto da palavra de Deus. Na carta do apóstolo Pedro, 1 Pedro, capítulo de número 1, primeiro, verso 13 até o 21. Carta do apóstolo Pedro, universal. Glória a Jesus. Todos encontraram? 1 de Pedro, isso, 1, 13 a 21. Primeira Epístola Universal. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Cristo. Como filhos obedientes, não conformados com as concupiscências que antes havia na vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santo, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Amém? Podeis assentar em nome do Senhor Jesus. Nós temos estudado nesse último trimestre da Escola Bíblica Dominical, e aproveitando a oportunidade que hoje é culto de ensino, trazer para nós a consciência que nós devemos ter sobre o que é santidade. Obrigado. No título da lição que se estudou ontem, fala sobre o desenvolvendo uma consciência de santidade. Para que eu possa compreender, eu busquei no dicionário o que significa a palavra consciência. Sentido ou percepção que o ser humano possui do que é moralmente certo ou errado em atos e motivos individuais.
A consciência é algo que nos indica o que é moralmente certo e o que é moralmente, o que é errado. Mas nós precisamos entender que, para que eu saiba o que é certo e errado, eu preciso ter um parâmetro. Eu preciso ter algo que eu possa me espelhar, ou algo que eu possa, através dele, ter uma consciência se eu estou certo ou se eu estou errado. Um exemplo bem fácil é quando você está numa estrada em um lugar que você não conhece. Você vê uma pista e, se não tiver uma sinalização, você não sabe se você está na mão certa ou se você está na contramão. Quantas vezes já aconteceu, e alguém é motorista, de chegar em algum lugar e não ter sinalização, e de repente você entra em uma via, e lá na frente você percebe que entrou na contramão. Por quê? Você vê uma placa que indica que o sentido é este, e eu estou indo num sentido contrário. A partir do momento eu tenho a percepção que eu errei, que eu entrei na mão errada, que eu não estava na forma certa de caminhar. Para nós que somos servos do Senhor, qual é o indicativo que mostra se eu estou certo ou se eu estou errado? É a palavra de Deus. A palavra de Deus é o elemento fundamental para que eu possa compreender o que é certo e o que é errado. Todo mundo que vai estudar, que vai fazer um curso para tirar sua carteira de motorista, ele, entre uma das aulas, ele aprende sobre legislação de trânsito, para que ele entenda o que ele pode e o que ele não pode fazer. E ainda assim mostra o que eu não posso fazer, me trará algumas consequências por causa das minhas infrações. Por isso que existe a pontuação, por isso que foi se instituídas as multas, para que uma pessoa possa entender que quando eu erro, eu preciso responder pelo meu erro. Quando o apóstolo Pedro estava escrevendo esta carta, estava dizendo que Deus é santo e Ele não faz acepção de pessoas. A gente precisa entender que Deus não faz acepção de pessoas para salvar, mas Deus também não faz acepção de pessoas para punir, porque Deus, Ele é justo, Deus, Ele é santo. Deus não vai olhar para mim e olhar para você e dizer: esse aqui eu vou ter mais cuidado, ou esse aqui eu vou ter pena porque ele é tão bonitinho, ela é tão bonitinha, ela é uma pessoa tão legal. Não, eu preciso entender que, independente que eu seja, eu preciso ser guiado e eu preciso seguir aquilo que a palavra de Deus me diz que eu devo fazer. Me preocupo muito nesses últimos tempos em que tem surgido pessoas, principalmente nas redes sociais, que vão de encontro à palavra de Deus e começa a dizer para você que o que está escrito aqui está errado, mas aquilo que a consciência de A ou B acha que é certo, não. Eu preciso compreender que quando o Senhor escreveu e entregou-nos este livro, era para que este livro seja o nosso guia de regra, de fé e de prática, porque é através do ensinamento, é através da minha consciência que eu preciso obedecer aquilo que a palavra de Deus me ensina. Eu estarei trilhando o caminho da santificação. Amém? A gente precisa entender também que no começo da nossa vida cristã é um processo. Quando a gente aceita Jesus, começa o primeiro processo de santificação.
Nós estávamos todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. Não existe ninguém aqui inocente, a não ser as crianças de colo, as crianças recém-nascidas que ainda não têm consciência do que é certo e errado. Mas todos nós que já conhecemos e sabemos o que é o bem e sabemos o que é o mal, nós temos a consciência. E a partir desse momento, nós precisamos que alguém possa nos trazer à luz. Por isso que quando nós aceitamos a Jesus e nós estávamos nos nossos delitos e pecados, o sangue de Jesus Cristo vai nos purificar. Então nós estávamos perdidos, nós estávamos sentenciados ao inferno. Aqui abrir um parênteses, dizer que na próxima lição da Escola Bíblica Dominical, você que é estudante, vai falar sobre o inferno, um assunto que ninguém quer ouvir, mas é necessário para que eu tenha consciência que se eu andar de qualquer jeito, se eu não temer a Deus, se eu não andar conforme o querer de Deus, eu não herdarei o reino dos céus. Então, quando eu aceito a Jesus como meu Senhor, quando eu reconheço que sou pecador, a Bíblia diz que nós somos justificados. Existe o primeiro processo: o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. O nosso Deus pega todas as nossas ofensas, os nossos delitos, e Ele lança no mar do esquecimento. Deus passa uma borracha e tudo aquilo que eu fiz de errado, quando eu não tinha conhecimento das coisas de Deus, Ele não leva mais em conta. Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Mas a partir do momento que eu aceito a Jesus como Senhor, a Bíblia fala que nós somos justificados. A partir de agora, eu preciso ter o cuidado para não voltar a me sujar. Estávamos com as vestes sujas. Tem até uma pregação anterior, está até no canal, que eu falo assim: não tem como uma pessoa encharfundado na lama e pedir fulano me limpe, jogue água em mim. Por mais que jogue água na pessoa, a pessoa não consegue ficar limpa, porque ela continua na lama. Para que alguém seja limpo, é necessário que tire da lama, coloque no lugar firme, no lugar limpo, e aí sim a pessoa se banha, a pessoa se limpa, a pessoa se lava, e a sujeira sai com a água, e aí a pessoa está limpa. Por isso que o rei Davi, no seu salmo, diz: Ele tirou os meus pés num charco de lodo e colocou os meus pés sobre uma rocha firme. Ele me tirou do lamaçal do pecado e me colocou em terra firme. Ele me lavou com seu sangue, Ele me redimiu, trocou as minhas vestes, e agora eu sou feito, eu deixei de ser criatura e agora eu sou filho de Deus por adoção. Então eu entendo que o processo de santificação da minha vida começou quando eu aceitei a Jesus. Foi me lavado, foi perdoado os meus pecados. Agora eu tenho que viver um processo maior de santificação, que é a segunda etapa, que é a etapa mais difícil. Por que a parte mais difícil? É porque a partir desse momento eu preciso negar a mim mesmo. Preciso tomar a minha cruz. E eu preciso seguir a Jesus. O hino que cantou: ainda que para te servir eu tenha que chorar, sofrer contigo é bem melhor do que pecar. A palavra santificação está dizendo que é separação. Tem pessoas que tentam dar um jeitinho de viver uma vida santa, mas sem se separar do mundo. É impossível. Sabe o que é separação? Sabe o que é santificação? É eu saber
que fulano de tal, que quando eu não conhecia Jesus, eu ouvia as músicas dele e eu era apaixonado por ele, eu era fã de fulano, eu gosto tanto das músicas de cicrano, eu amo aquelas músicas, e eu lembro quando isso, aquilo outro, agora acabou, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Vai acontecer, está chegando o dia em que alguém que você até gostou um tempo, vai estar na cidade cantando. É a hora que você vai ter que dizer não, fulano, mas você gostava tanto, você tinha disco ou CD, não sei, de fulano de tal, você fazia parte do fã-clube, você tinha as revistas, você tinha até na parede do seu quarto a estampa de fulano de tal que canta muito bem, e ele vai estar na cidade. Mas isso faz parte do meu velho homem. Agora eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Eu não posso mais viver das velhas práticas, eu não posso mais querer voltar para o Egito. Mas tem pessoas que ainda não têm a consciência que foram lavados no sangue de Jesus, e daqui a alguns dias vão lá, vão colocar os 2 pezinhos de novo no charco de lodo, vão estar lá simplesmente ouvindo, se deliciando, se alimentando das bolotas que Satanás oferece. Você lembra que o filho pródigo deixou a casa do pai, e um certo momento acabou-se tudo aquilo que ele tinha, ele perdeu a graça, ele perdeu a comunhão, ele perdeu a presença, as suas vestes começaram a ficar rota, suja, e a Bíblia diz que ele começou a comer das bolotas que os porcos comiam. Mas um momento ele se lembrou, um momento a sua consciência deu um flash de luz, disse: você não é isso, Jesus salvou você, Jesus te redimiu, lembra da onde o Senhor te tirou. O adversário da tua alma está te oferecendo alguma coisa, às vezes até um amigo diz: vamos lá fulano, não tem problema nenhum, que problema tem, é só 10 minutos, é só meia hora, é só enquanto fulano vai estar lá, depois você volta para casa. O problema é quando eu entro em certos ambientes e eu esqueço que o anjo do Senhor não está acampando ao meu redor, porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Cuidado para ir e nunca mais voltar. O laço do passarinheiro. Quem aqui já caçou passarinho sabe como é que é o laço, né? Não aparece não. Bota umas folhinhas por cima, né? Bota uns raminhos, galinhos. Bota um petisco. Bota alguma coisinha lá. Bota algo bonitinho. Bota um negócio cheiroso. É o dos meus sonhos, mas não é dos sonhos de Deus. O problema é quando o laço aperta e não tem como escapar. Então a santificação é um processo. Eu estou dizendo que nós somos falhos, mas o processo de santificação vai nos melhorando. Tem pessoas aqui que já tem um certo tempo de crente, aí para pensar, como é que você era 10 anos atrás? Quanta coisa já mudou na sua vida. Talvez você não tenha percebido. Eu sempre falo, é igual quando alguém cresce. Você convive com uma pessoa todo dia, você não nota que ele está crescendo. Criança, não é assim? Está do mesmo tamanho. Para você parece que está do mesmo tamanho, mas para alguém que passa 2 anos sem ver, olha, como é que fulano mudou, cresceu. Cresceu, mas você não percebe. Na nossa vida cristã não é diferente. Por isso que o adversário luta para que os crentes não venham para a casa do Senhor, porque cada dia que você vem, que você ouve a voz do Espírito Santo, a palavra de Deus ela penetra dentro de você e ela vai mudando você.
ela vai melhorando você, ela vai aprimorando você, ela vai mostrando para você. E aí, se você é inteligente, você vai: é certo, Jesus, eu vou obedecer a tua palavra. O Senhor não quer mais que eu trilhe esse caminho, eu vou deixar. Não vou andar mais segundo os ritos do mundo. Agora eu vou me separar para o Senhor. Eu vou buscar mais a tua presença. Eu vou me encher de ti. Eu vou encher a minha mente com as coisas que são de cima, não com as coisas que são da terra. E a partir do momento que eu começo a me envolver, quando eu começo a me achar dentro da presença de Deus, o processo de aperfeiçoamento vai chegando e eu vou crescendo. A Bíblia diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento da pessoa de Cristo Jesus. Louvado seja Deus. A santidade, ela é exigência. A santidade, ela é uma exigência. Quantos textos da Bíblia diz: nem os adúlteros, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os homicidas, nem os feiticeiros, e aí vai, não herdarão o reino dos céus. É uma lei, não tem como burlar, não tem como um advogado tentar mudar, não. É uma lei determinada pelo dono da casa. Na minha casa só vai entrar assim, na minha casa não entra. Quando a gente vai em alguma repartição pública, está lá: proibido entrar sem camisa, proibido entrar de chinelo de dedo, proibido entrar de bermuda, proibido entrar de saia curta, proibido disso, aquilo, outro. Se eu quiser entrar lá, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que obedecer, senão eu não entro. Por que as pessoas estão querendo dar um jeitinho de entrar no céu sem querer obedecer a palavra de Deus? O negócio é sério. E aqui está dizendo que eu preciso ter consciência. Eu não posso levar as coisas de Deus de qualquer jeito. Eu não posso levar minha vida cristã de qualquer jeito. Eu não posso levar minha vida de santificação de qualquer jeito. Seguir a paz com todos e a santificação, senão ninguém, é ninguém mesmo, verá o Senhor, entrará no céu. Quando diz assim: quem quer entrar no céu? Todo mundo levanta a mão. Todo mundo quer. Mas qual é a posição que eu estou tomando para que isso se realize? Eu estava no batismo, e o texto que a gente conhece, bem interessante, quando Jesus conversa com Nicodemos. Jesus diz o seguinte: na verdade te digo, está lá em João 3:3, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Eu preciso nascer de novo, é para eu ver o reino dos céus. A partir do momento que eu nasço de novo, o reino dos céus começa a ser descortinado na minha frente. Eu começo a compreender que existe céu, eu começo a entender o plano da salvação, eu começo a entender, eu começo a vislumbrar, eu começo a desejar. Mas o processo de santificação é que me faz entrar lá. Ver é uma coisa, entrar é outra. Por isso que Jesus fala duas vezes com Nicodemos. A primeira ele diz assim: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. E lá na frente diz o seguinte: na verdade digo que aquele que não nascer da água e do Espírito, é mais profundo, não pode entrar no reino dos céus. Eu disse assim: tem gente que aceitou Jesus,
vi o reino dos céus, mas se eu não trilhar um caminho de santidade, de santificação, eu não vou entrar. Ver é uma coisa, entrar é outra totalmente diferente. Estou vendo, mas estou distante. Então na minha caminhada, eu preciso estar no caminho reto. Eu preciso estar trilhando o caminho de santidade. Eu preciso estar trilhando o caminho de salvação, para eu entrar no reino dos céus. Na verdade digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar. Porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. As pessoas carnais não herdarão o reino dos céus. Só herdará o reino dos céus os espirituais. Aqueles que têm comunhão com Deus, aqueles que têm sede de estar na casa do Senhor, aqueles que têm sede de falar com Jesus, aqueles que não fica, ele não aceita estar num culto e não sentir a graça de Deus. Ele sente: eu sou dependente de Deus, eu estou buscando a perfeição, eu estou buscando o Senhor, eu estou buscando a santificação, eu estou buscando a presença de Deus. Ontem, quando o nosso Pastor Júnior Mascarenhas falou aqui, pregou, e ele falou uma coisa que me chamou a atenção ali. Ele disse que ele chegou numa igreja e convidou as pessoas: quem quer ser batizado com o Espírito Santo? E ele ficou perplexo. Ele disse: porque ninguém veio. Ainda não entendeu que eu preciso ser revestido de poder. Eu preciso ser capacitado por Deus. Eu preciso ser cheio da graça e da unção de Deus. Alguém diz: pastor, mas eu tenho Deus na minha vida. Os discípulos também tinham. Jesus soprou sobre eles o Espírito. Eles saíram de 2 em 2, começaram a expulsar demônio, aquilo, outro. Voltaram todo felizes, alegres. Jesus disse assim: não fique alegre só por causa disso assim. Eu sempre repito isso aqui. Mas alegrai-vos, porque o vosso nome tem que estar escrito no livro da vida. A coisa mais importante é o nome escrito no livro da vida. Aí quando Jesus vai subir para o céu, Jesus dá uma ordem: ide para Jerusalém e ficai lá, até que do alto sejais revestidos de poder. Por que fala de revestimento? Porque o Senhor sabia que eles iriam passar por situações que normalmente desistiriam do céu. O Senhor vai encher eles de graça, vai encher eles de unção, para eles suportar as adversidades. Por isso que crente vazio não suporta a luta. Crente vazio não aguenta. Mas crente cheio de Deus na vida, ele vence. Quando o adversário vem, ele vence, porque ele está com aquele que tudo pode, e aquele que tudo pode está com ele, e o nome do Senhor é glorificado. Mas para isso acontecer, eu preciso trilhar um caminho de santidade. Ou você acha que alguém que vive aprontando está cheio do Espírito Santo? Tem gente que apronta, ninguém vê nada, mas os olhos do Senhor são como chamas de fogo, tudo vê com o tempo. Aí tem gente, e eu ando muito preocupado com uma certa vez: mas estamos na graça, é só pedir perdão que Jesus perdoa. Calma aí, tem uma vírgula aí. Aquele que confessa e deixa, o que adianta? Eu vou falar, viu? Ano passado eu fui, voltei com a cara mais lisa. Jesus me perdoou, será? Se não teve uma verdadeira confissão e arrependimento, não perdoa não, está lá. Porque nesse ano vou de novo, e ano que vem, se deixar, vou de novo. Não está me acontecendo nada. Não aconteceu nada. Eu fui lá e vi e voltei. Não aconteceu nada
ainda. Cuidado, tem uma frase que diz: o vaso, o jarro vai na fonte até o dia que quebra. A gente não pode brincar com salvação. A gente não pode brincar com santidade. A gente não pode brincar. Porque vai que Jesus volta justamente nessa semana. E se Jesus voltar entre o dia 19 e o dia 24? Louvado seja Deus. Já estamos encerrando. Deus há de julgar os vivos e os mortos. Por isso que Jesus não dá margem. Jesus disse que naquele dia muitos dirão: Senhor, no teu nome eu expulsei demônio. Então ele já era crente, teve até autoridade. Teve um tempo que ele estava até na presença. Senhor, no teu nome eu falei em línguas. Então quer dizer que ele foi batizado com o Espírito Santo. Teve até um momento de comunhão com Deus. Mas ele vai ouvir: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Não é o falar em línguas que vai dizer que eu sou mais crente que ninguém. Não é o pregar bem que vai dizer que eu estou lá com o pezinho no céu, não. É a minha conduta todos os dias, até a vinda de Jesus. O que vale para Deus não é o meio, não é o início, é o fim. No dia do arrebatamento da igreja, ou no dia que o Senhor te chamar, como é que você está? O que importa para Deus é aquele momento. Como eu não sei qual é o momento, eu fico vigiando todo dia, porque Jesus está às portas. A salvação, ela é exigida. Por isso que, não, mas isso aqui, porque lá pode, aqui não pode. Não, eu estou com a palavra. Vem para cá que aqui você pode. Mas a palavra condena ou a palavra da resposta? Não, aqui é porque aqui é assim, eu não sei o que. Não, eu tenho uma frase que eu achei interessante, diz: procure uma igreja mais perto da Bíblia, mesmo que ela esteja até um pouco mais longe da sua casa. Eu preciso procurar um lugar onde vai me ensinar a entrar no céu, porque senão vou perder o meu tempo. De que adianta passar 30 anos no lugar, de qualquer jeito, e no dia do arrebatamento ficar? Então a santidade é uma exigência. A igreja de Cristo, neste mundo, é o santuário dedicado ao Senhor. Nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos a igreja. Nós precisamos entender que o Senhor não habita em templo imundo. Eu preciso ter um processo de santificação. Eu lembro muito que uma vez eu estava meditando, quando Eliseu chegou para aquela mulher e disse: olha, pede aos teus vizinhos muitos vasos. Não poucos, mas muitos. Eu pensando, eu disse: chegou na casa de alguém e falou: tem esse monte de vaso aqui, tem uns aqui que está até guardado um bom tempo aí, você vê aí. Então ela vai analisar o vaso. Tinha vaso que estava rachado, eu creio. Esse aqui não serve. Por quê? Por mais que eu bote esse líquido precioso, ele vai sair. Tem vaso que estava muito sujo, cheio de coisa velha, coisa podre, coisa ressecada. Precisava primeiro limpar o vaso, para depois o vaso ser cheio. Tinha vaso que estava emborcado. Não adianta, tinha que desemborcar o vaso, para poder ser cheio de azeite. Na minha vida cristã, nós como igreja é a mesma coisa. Nós precisamos estar limpos, a gente precisa estar preparado, porque o Espírito Santo de Deus está todo dia neste lugar.
Todo dia Jesus tem azeite para derramar. Todo dia o Senhor quer alegrar o teu coração. Todo dia o Senhor quer te encher de graça. Todo dia o Senhor quer te encher de força. Todos os dias o Senhor quer te... Porque Ele é uma fonte inesgotável. Bendito seja o nome santo do Senhor. E a última parte fala sobre a justiça de Deus. Biblicamente, a santidade e a justiça são atributos divinos que se relacionam, como vimos que a virtude aponta para a essência de Deus. O Senhor diz assim: sede santo, porque eu sou santo. E que totalmente puro Ele é. Como bem afirma João, Ele é a luz, e nele não há treva alguma. Tudo em Deus é santo, puro e verdadeiro. A justiça dele aponta para a sua retidão, para a harmonia da sua justiça com a lei. Desse modo, compreender a santidade e a justiça de Deus como atributos é importante para reconhecer que Ele é santo, reto, justo e verdadeiro. E que se para isso jamais deixará o ser humano impune diante da sua rebelião contra a sua santidade. A rebeldia é coisa terrível. Rebeldia. Nós vemos na Bíblia vários exemplos de rebeldia. Não se submeter à autoridade de Deus. Não se submeter à autoridade da palavra de Deus. Rebelde. Israel sofreu muito, porque várias vezes casa rebelde porque Deus instituía algo e eles começavam a fazer do jeito que eles queriam, não do jeito que Deus quer. E sempre que nós andamos em rebeldia, saímos dos preceitos, saímos da retidão, saímos daquilo que a palavra de Deus nos ensina, nós sofremos as consequências. Nós quebramos a cara. Nós muitas vezes sofremos na mão do inimigo. Às vezes a gente quer culpar Deus, mas muitas das vezes a culpa é nossa. Tem um texto que ele quer que se queixe os homens dos seus próprios pecados. Se nós andarmos em retidão diante do Senhor, o Senhor se compromete. Por isso que o Salmo 91 é um salmo muito lindo, mas é um salmo que me exige alguma coisa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita, aquele que vive, aquele que convive debaixo da proteção de Deus, tem comunhão com Deus, Deus ele guarda. Mas se eu vivo na rebeldia, às vezes não aconteceu nada, porque a misericórdia de Deus é grande, e tem alguém orando pedindo misericórdia por você. Tem misericórdia, Jesus. Dá juízo, Senhor. Faz entender, Senhor. O Senhor não quer que viva desse jeito. O Senhor não quer que viva brincando. E vai orando. Mas tem uma hora que Deus diz basta. Tem uma hora que Deus... A Bíblia diz que Deus dá largueza ao homem, mas uma hora Deus puxa a corda. Porque Deus não aceita que a gente brinque
com a sua palavra, que a gente brinque com a sua santidade, que a gente leve vergonha ao nome de Deus. A gente, através da nossa vida, talvez em algum momento, vivendo de qualquer jeito, venham os homens do mundo a blasfemar contra Deus por causa de você, aos homens de simplesmente caluniar ou falar coisas terríveis por causa da nossa conduta totalmente fora dos padrões que a palavra de Deus exige. E nós temos visto nos últimos dias muitos que têm brincado com a salvação, têm levado a vida, têm o título de cristão, têm o título de crente, mas quando você olha para a vida, não condiz com os padrões da palavra de Deus, não conduz com os padrões de santidade, vive de qualquer jeito. Um certo dia estava conversando e disse: uma coisa que Deus abomina é a nudez. Quando Adão e Eva pecou, a primeira coisa foi pegar uma folha de figueira e tapar ali, só aquelas partes, como se fosse suficiente. Disse assim: essa justiça de vocês aí não vale nada. Deus mata. Ali já era um símbolo de Jesus, um animal. Para mim foi um cordeiro. Produz 2 túnicas e veste o homem e veste a mulher. Aí tem crente que vai para certos lugares, expõe seu corpo e achando coisa mais bonita, desejando que todos olhem e a desejem, sendo instrumento do adversário, e às vezes não entendeu, não tem consciência do que é santidade. Santidade é separação. Salmo 1, eu encerro: bem-aventurado o varão que não anda nos conselhos dos ímpios. Está seguindo muito conselho de ímpio por aqui, ó. Se eu quero alguma coisa, eu não venho para a igreja para ouvir a palavra de Deus. Eu não gosto muito daquele pastor, porque aquele pastor não fala o que eu gosto de ouvir. Eu queria que ele falasse que Deus vai me dar isso. Ele queria que Deus nesta noite está derramando unção, que Deus vai fazer acontecer. Não, antes do vaso ser cheio, o vaso precisa ser limpo. Antes do vaso ser cheio, o vaso precisa tirar a rachadura, e a palavra de Deus tem poder para isso. Deus prepara primeiro o vaso para depois encher. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém, olha só, nem se detém no caminho. Mas eu vou só parar um pouquinho, eu vou lá só para olhar. A mulher de Ló só olhou para trás e morreu. Cuidado, essa olhadinha, tu morrer. Não, que é isso? Mas não estou falando morrer fisicamente, não, morrer espiritualmente. Vou fazer uma pergunta: Jesus vai estar lá? Seja sincero. Está cheio de anjos voando neste lugar? Seja sincero, não responda para mim não, responda para você. Jesus está lá? Eu quero, Senhor, eu queria que quando alguém tivesse ido para lá, Deus abrisse os olhos espirituais para ver os demônios que estão nas regiões celestiais, para ver se tem temor a Deus, porque tem gente brincando com salvação. Brinca. Tem hora que Deus abre os olhos para ver. Então nessa noite, você que está me ouvindo, você que vai me ouvir depois, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer é na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.